Olá, tudo bem? Este é o 18º vídeo da série Confissão de Fé Westminster, com reflexões de João Calvino, no vídeo de hoje da Escritura Sagrada. Parte 1. Ora, nosso saber não deve ser outra coisa senão abraçar com brandura, docilidade e certamente, sem restrição, tudo quanto foi ensinado nas Sagradas Escrituras. João Calvino. 1. A revelação especial. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade e a sabedoria e o poder de Deus, que as pessoas ficam inexcusáveis. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário à salvação. O Senhor, por isso, foi servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para um mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Sagrada Escritura, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus e sua vontade ao seu povo. Salmos 19, de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. 2. O cânon sagrado. Sob o nome de Escrituras Sagradas ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são os seguintes, todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática daquele que crê. No Velho Testamento encontramos os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º livro de Samuel, 1º e 2º livro de Reis, 1º e 2º livro de Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Já no Novo Testamento encontramos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª carta a Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª cartas de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª cartas de João, Judas e Apocalipse. Apocalipse 22, de 18 a 19. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registradas neste livro: se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa, descritas neste livro. Calvino diz:
É preciso buscar nas Escrituras a regra precisa tanto do pensar quanto do falar, pela qual se pautem não apenas todos os pensamentos da mente, como também as palavras da boca. 3. Os livros apócrifos. Os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Eles não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Lucas 24, versículo 27 e 44. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Calvino diz: uma coisa é sentirmos que Deus, como nosso Criador, nos sustenta com seu poder, nos governa em sua providência, nos provê em sua bondade e nos cumula de toda sorte de bênçãos. Outra, porém, é abraçarmos a graça da reconciliação que nos é proposta em Cristo. 4. A autoridade da Escritura. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer pessoa ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade que é o seu autor. Ela tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Calvino diz: assim como só Deus é idônea testemunha de si mesmo em sua palavra, também assim a palavra não logrará a fé nos corações humanos antes que seja nele selada pelo testemunho interior do Espírito Santo. 5. O Espírito Santo e a Escritura. Pelo testemunho da Igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o ser humano, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. A nossa plena persuasão e a certeza da sua infalível verdade e divina autoridade, contudo, provém da operação interna do Espírito Santo, que, pela palavra e com a palavra, testifica ao nosso coração. Primeira carta a Timóteo 3, de 14 a 15. Embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Calvino diz: não é função do Espírito que nos foi prometido configurar novas e inauditas revelações ou forjar um novo gênero
de doutrina, mediante a qual sejamos afastados do ensino do Evangelho já recebido. Ao contrário, sua função é selar-nos na mente aquela mesma doutrina que é recomendada no Evangelho. Continua a explanação deste tema da Escritura Sagrada no nosso próximo vídeo, em sua segunda parte. Continue acompanhando junto comigo a série Confissão de Fé Westminster. Até já!